E mais uma vez solicitar que se mantenham as máscaras todo o tempo. Para começarmos a nossa sessão, chamava a Carmen de Santos, atriz de cinema, televisão e dos nossos teatros, que tem integrado as listas da CDU no nosso concelho e tem demonstrado sempre o firme apoio ao projeto local e ao projeto nacional da CDU, que nos dão. Uma coisinha muito curta, não se assusta. É uma parte curiosamente é uma parte de um pequeno discurso que ela fez numa festa promovida pela Sociedade Portuguesa de Escritores por ocasião da entrega do Grande Prémio de Poesia atribuído ao livro Seixos de Caiada, um livro dela, que é um livro muito conhecido dela, que é lindíssimo, de poemas só, claro. Era o que ela fazia. E diz assim, no final: o artista não é, e nunca foi, um homem isolado que vive no alto de uma torre de marfim. O artista, mesmo aquele que mais te coloca à margem da convivência, influenciará necessariamente através da sua obra a vida e o destino dos outros. Mesmo que o artista escolha o isolamento como melhor condição de trabalho e criação, pelo simples facto de fazer uma obra de rigor, de verdade e de consciência comum e de consciência, ele irá contribuir para a formação de uma consciência comum. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto: que não somos apenas animais apossados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. Obrigada. Isto deve-se, de facto, à Sofia Melbreina e eu espero que alguma coisa, como eu disse no início, mude. Marcas, ator, encenador no Intervalo, grupo de teatro, companhia sediada em Linda a Velha, também com um espetáculo agora a estrear, já exterior, e que tem dado um contributo muito grande ao que tem sido também a cultura no nosso município. Como diria o outro, faço minhas as palavras do orador antecedente. Não há dúvida nenhuma. Eu venho apenas dizer um poema e escrevi anteontem. Quero apenas dizer-te que acredito em ti. Quando se tem a certeza que o nosso trabalho pode fazer a diferença, quando se tem a profunda convicção que temos ideias por realizar, quando até as utopias que nos acusam podem ter o tamanho dos sonhos que com muito querer se vão realizando, quando estamos certos de que é esse o caminho que queremos partilhar com todos, quando a vida nos aponta uma tarefa, um objetivo a atingir, um superior interesse coletivo, então é a hora das grandes decisões. É o tempo de avançar sem hesitações. É dar a cara e propor-se a si mesmo com toda a dignidade que a tarefa merece a um lugar que te permita realizar o sonho. É por teres feito isto, é por saber que tens toda a capacidade para a realização dessa grande tarefa que te quero apenas dizer: André Levi, eu acredito em ti. E tenho com certeza a grande esperança de que muitos saberão que vais ser tu que nos leva com toda a confiança a votar na nossa força, a CDU. Passo agora a palavra a Daniel Branco, mandatário da candidatura da CDU aos órgãos autárquicos de Oeiras e foi o nosso primeiro eleito à Assembleia Municipal de Oeiras no mandato que está agora a cessar. Tendo levado, juntamente com os restantes eleitos na CDU neste órgão, as preocupações dos munícipes, as nossas propostas e deixado a firme oposição ao avanço de políticas municipais que são prejudiciais ao concelho e aos seus residentes, e é então uma enorme honra apresentar o Daniel Branco.
Muito obrigado, Ana Oliveira. Nós estamos aqui neste Templo da Poesia como uma solução alternativa, uma vez que tínhamos solicitado e tínhamos sido concedido o auditório Almeida Garrett, que está aqui abaixo, não muito longe de nós, e que tinha possibilidade de estarmos todos em conjunto. Nestas circunstâncias temos esta sala cheia e conseguimos arranjar uma outra sala aqui ao lado, onde camaradas e amigos estão a assistir a esta apresentação, embora em diferido. Como diziam há pouco, chega lá primeiro a voz e só depois é que chega a imagem, mas de certeza que ouvirão o mesmo que nós aqui estaremos a fazer. O que é que aqui nos trouxe? Primeiro é a apresentação dos primeiros candidatos à lista da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Oeiras, e como fazemos na freguesia de Oeiras, fazemos também a apresentação do primeiro candidato à Assembleia de Freguesia, isto agora é muito complicado, da União de Oeiras, São Julião da Barra, Passo de Arcos e Caxias. Ele não é maior que os outros, é do mesmo tamanho, o número do órgão é que é muito maior. A pandemia trouxe-nos limitações em termos de contactos possíveis com a população e também nesta própria sala estamos a ver isso, uma vez que a possibilidade de utilização é de metade da lotação da sala e, infelizmente, para todos nós, sobretudo agora aqui na área metropolitana de Lisboa, estamos nesta conjuntura difícil de estarmos já com muita gente vacinada, mas com infecções em número crescente e, portanto, nesse sentido, todos nós temos de ter o maior cuidado em relação a estes problemas de saúde. Mas o Espírito Santo é residente em Passo de Arcos, tem 73 anos, é engenheiro de sistemas e comunicações. Desde jovem, participante na luta pela democracia, contra o fascismo e o fim da guerra colonial, para onde foi forçadamente mobilizado. Militante do PCP, tem sido eleito da CDU na Assembleia da União de Freguesias e é dirigente associativo e vai, de certeza absoluta, trabalhar muito, como todos nós, para continuarmos a ter uma presença viva e ativa e dinâmica na Assembleia de Freguesia. Apresento agora o primeiro candidato da CDU à Assembleia Municipal de Oeiras e garanto que depois da apresentação dele, eu calmo um bocadinho, vocês já estão há muito tempo a ouvir-me, Carlos Coutinho. Carlos Coutinho é jovem, tem 71 anos, é natural de Algés, eu diz assim, oficial da Marinha e economista. Isto é uma história que vale a pena dizer, porque ele foi da Marinha antes, tirou economia, foi economista, foi para um banco, onde fez um estágio no banco, mas, como ele diz, os temporais no mar acabam sempre, e ele não sabia se no banco acabavam, e voltou à mesma, o banco acabou, os temporais é que não sabemos, e voltou à mesma para a Marinha, para o oficial da Marinha. É professor na Escola Náutica, é eleito na Assembleia de Oeiras desde 1986, é membro da Assembleia da União de Freguesias de Algés e da Velha, Cordesporada da Fundo, também há muitos anos, é dirigente do Sindicato dos Oficiais do Mar, FECTRANS, inserido na CGTP-INE, é presidente da mesa da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Algés, membro da Comissão de Conselhia de Oeiras do PCP e irá continuar a ser membro da Assembleia Municipal de Oeiras, eleito nas nossas listas. Dou a palavra agora.
Eu faço minhas as palavras dos 3 oradores anteriores. Nós estamos aqui, pronto, desde 86, e eu queria fazer uma referência a 2 pessoas, embora o nosso legado de autarcas seja uma coisa fabulosa aqui em Oeiras. Já foi aqui falado do Amílcar, mas eu queria falar em muitos outros, alguns entretanto falecidos, muitos mesmo, mas queria falar de um que está aqui nesta sala, que foi a pessoa que me acolheu na altura na Assembleia Municipal, na Estação Agronómica, em 86, porque eu entrei no ano a seguir às eleições de 85, em substituição de um camarada, e eles disseram: pá, vais lá, aquilo é só uma reuniãozinha, depois vais-te embora. Tinha na altura 36 anos, agora, como o Daniel disse, tem 71, e o que é que acontece? Pá, tens jeito para isto, vais ficando e estou cá. Mas o camarada que eu queria referir era, na altura que me recebeu lá, era o presidente da Junta de Freguesia de Barcarena. Nós ganhámos 2 mandatos seguidos, 85, 89 e 89, 93. É um grande camarada, um ótimo exercício nesse exercício do poder em Barcarena, que é aquele jovem que está ali, o Francisco Carreira Nunes. Francisco Carreira Nunes é um grande exemplo. E são os exemplos como o Francisco que fazem com que nós não tenhamos desfalecimentos. Não há desfalecimentos, porque o nosso projeto é lindo, o nosso projeto é muita força, é um ideal, e nós estamos aqui no exercício, na sequência de uma revolução na história portuguesa, a revolução mais notável, o 25 de Abril, a Constituição, que estabelece em 76 um dos melhores instrumentos de ação para a valorização do nosso povo, não é? O poder local democrático. E, portanto, construir um poder local democrático e continuar a aprofundar o poder local democrático em qualquer circunstância, em qualquer situação, sejamos poder, sejamos oposição, sejamos muitos, sejamos poucos, os princípios e os valores são aqueles que, naturalmente, o Daniel Branco aqui disse. Portanto, vamos continuar alicerçados na partida. Tivemos e temos ainda, como vereadora na Câmara Municipal de Oeiras, a Heloísa Apolónia, que há 4 anos, quando começou esta campanha, se vocês se recordam da imagem dela, vinha um bocadinho mais forte. Estes 4 anos de trabalho na Câmara tornaram-na mais elegante. As preocupações de saúde não há, porque está tudo em ordem, mas é por isso, com enorme prazer e honra, que passo a palavra à Heloísa Apolónia, agora como membro da Comissão Executiva Nacional do PEV. Ora viva, muito boa tarde. Quero em primeiro lugar cumprimentar-vos a todos e a todas. E é um gosto estar aqui nesta sessão de apresentação do António Espírito Santo, como cabeça de lista da CDU à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias, eu vou dizer o nome todo, de Oeiras, São João da Barra, Passo de Arcos e Caxias, do Carlos Coutinho, nosso cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal, e também do André Levi, cabeça de lista à Câmara Municipal. Temos um conjunto de excelentes candidatos, não tenhamos dúvidas nenhumas sobre isso. E muitos outros virão ainda, porque as nossas listas serão compostas por muitos outros homens e mulheres, e de facto, como já aqui foi salientado, este nosso espírito coletivo é uma riqueza que nós temos de saber bem aproveitar e que nos distingue muito dos outros e que nos dá uma marca de seriedade e de honestidade, que eu acho que é uma questão que importa mesmo sublinhar. Mas permitam-me e perdoem-me os outros candidatos, eu gostava de centrar aqui algumas palavras muito curtas no André Levi, se me permitem, porque eu tive a oportunidade de conhecer o André Levi durante este mandato, de resto foi-me substituir algumas vezes às reuniões de Câmara Municipal, assim como o Nuno, boa vida, é importante sublinhar isso, não exerci este mandato sozinha, e este esforço fundamentalmente destas 3 pessoas, mas também, obviamente, da Amélia,
Nós os 4 estivemos intensamente e presencialmente nas reuniões de Câmara, mas eu gostava de sublinhar as enormíssimas qualidades profissionais do André Lévy. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ouço alguém dizer que conheceu alguém que foi aluno do André Lévy, que diz que foi o melhor professor que conheceu alguma vez na vida. As suas qualidades como ator, também, porque é isso que ele se dedica. O facto de ser tão conhecedor do Concelho de Oeiras, de viver a realidade do Concelho de Oeiras, isso é uma marca que eu acho que é bastante positiva, mas há uma que eu gostava de sublinhar mesmo, que é a sensibilidade social e ambiental que o André Lévy traz consigo. E isso é inestimável neste Concelho. E vou dizer porquê. E devem ser 2 realidades, esta sensibilidade social e esta sensibilidade ambiental, 2 realidades bem marcantes. E eu vou-me vincar aqui na ambiental. Aqui em Oeiras, o Presidente de Câmara ironiza recorrentemente as preocupações com as alterações climáticas. Acha que isso são questões muito teóricas, que lá andam os ambientalistas a falar destas questões e não têm mais nada com que se preocupar e, portanto, anda permanentemente, não tem outra palavra, a gozar com as preocupações relativamente às alterações climáticas. Eu acho que isto diz muito sobre a seriedade desta pessoa. É uma pessoa que se irrita imenso de cada vez que alguém fala e manifesta uma preocupação sobre a Serra de Carnaxide e exige a preservação da Serra de Carnaxide. E é uma pessoa, por outro lado, que se rege ainda pela política do betão. E de resto, aquilo que já aqui foi focado relativamente ao projeto Porto Cruz e à sua determinação de levar por diante aquele projeto, no Jamor, é bem exemplo disso. Política do betão é central nas opções de Isaltino Moraes. Por outro lado, este Presidente de Câmara tem uma característica também muito marcante. É um homem, como todos nós sabemos, que gosta muito de dar nas vistas. E, portanto, tem na característica da sua obra, talvez a pudéssemos expressar desta forma, a política do mamarracho. É assim, o Satu, para o qual ele dizia na campanha eleitoral que tinha uma resposta objetiva e rápida e que toda a população de Oeiras se ia orgulhar imenso daquele mamarracho, ali continua ele sem solução à vista, como sabem. Por outro lado, o novo edifício municipal, que a CDU é contra, como sabem, e temos mesmo muita pena que, de uma forma séria, não se avaliem e estudem outras hipóteses de melhoria, obviamente, porque isso é necessário, dos serviços municipais e para aqueles trabalhadores que ali estão, mas que não desocupem o centro da vila e a dinâmica, e não deixem de gerar dinâmica ao centro da vila. Não, Isaltino Moraes precisa de um grande edifício para concentrar lá os serviços municipais. Até o Templo da Água, que eu, como verde, até devo dizer que acho muito bem que se faça um centro interpretativo da água no Concelho de Oeiras, mas, sinceramente, há aquele custo e a forma como se centraram no edifício e esqueceram completamente os conteúdos do que é isso de ser um centro interpretativo, acho que diz tudo sobre o mamarracho que querem construir, sem se preocuparem minimamente com o conteúdo daquilo que vão oferecer à população. Nós, na CDU, temos uma visão completa, porque ainda... À Câmara Municipal de Oeiras, o André Lévy. O André Lévy tem 49 anos, é mesmo um jovem. Presidente em Oeiras. O André é investigador científico e professor universitário no ISPA, Giro Universitário, licenciado em Biologia e doutorado em Ecologia e Biologia Evolutiva pela Stony Brook University, nos Estados Unidos. Integrou a lista da CDU em 2017 para a Câmara Municipal, tendo sido no atual mandato vereador em regime de substituição na própria Câmara. Foi dirigente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências
membro da Assembleia de Representantes e o Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências, foi presidente da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, profundamente ligado à cultura, com participação enquanto ator em diversas peças de teatro, incluindo recentemente a peça Não Deixas que a Noite se Apague, produzida pelo grupo de teatro Intervalo de Linda a Velha, ali dirigido pelo... Já não está cá. É membro do Movimento em Defesa da Cultura. É militante do Partido Comunista Português. O André Levi, como membro da comunidade científica e da comunidade artística, tem sempre dado a cara na defesa dos direitos e das ambições, não só dos colegas de profissão, como dos trabalhadores e das populações em geral. Por isso, é um candidato de mão cheia e que muito nos orgulha. Passo a palavra ao André Levi. Forças que compõem o Conselho de Oeiras tem um enorme potencial, mas inúmeros problemas que são possíveis de ultrapassar com outras opções políticas. É possível, neste território, um desenvolvimento sustentável, equilibrado e mais justo. E é esse o meu compromisso, o de lutar com quem aqui trabalha e vive, por melhores condições de vida e promover uma gestão autárquica de proximidade com as pessoas, assente na confiança e conhecimento, com a melhor gestão dos dinheiros públicos. Assumo o compromisso de trabalhar para que Oeiras seja um concelho para todos, um concelho do qual nos possamos orgulhar pela sua excelência e credibilidade, pela qualidade de vida das suas gentes, pelo seu modelo de ordenamento e defesa do ambiente, pela sua promoção de solidariedade e justiça social. Nos próximos meses, vamos ter de reforçar o que sempre até aqui temos feito e, por isso, refiro-me aqui a todos, somos nós aqui e os outros ainda, aqueles que teremos que contactar. Contactar as pessoas é, de facto, agora uma das nossas palavras-ordem. Ouvi-las, expor-lhes as nossas ideias, ganhar o seu apoio e abrir-lhes as portas para este grandioso espaço de participação e intervenção que constitui a Coligação Democrática Unitária. Um projeto autárquico que em Oeiras e no resto do país é marcado pelo trabalho, honestidade e competência. Palavras que vale a pena sublinhar cada uma delas e sentirmos efetivamente o que elas representam. Um projeto de gente que luta não um dia, não um ano ou muitos anos, mas que luta toda a vida. Vós sois os imprescindíveis. E vós seremos todos juntos os operários desta campanha. Com mais CDU, vamos conseguir uma Oeiras justa e sustentável. Vamos ao trabalho. Estimados amigos, caros camaradas, deixem-me dizer que a CDU aqui em Oeiras, os seus candidatos, ativistas e apoiantes reforçam hoje a força para continuar o trabalho. Esta que é uma batalha de grande fogo e para a qual contamos com todos vós. Uma palavra de saudação em nome do Partido Comunista Português a todos os que nesta candidatura dão expressão ao projeto da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações, que é a nossa Coligação Democrática Unitária. Uma saudação ao Partido Ecologista aos Verdes, à Associação Intervenção Democrática e aos muitos independentes que convergem nesta candidatura. Esta é, de facto, a candidatura onde convergem mais pessoas, mais gente que vem à luta connosco. Esta candidatura da CDU tem a força, a determinação e coragem necessária para levar por diante um projeto que responda às necessidades da população do Concelho de Oeiras e das público. A ação dos eleitos no quadro da CDU é inseparável das características de um projeto autárquico marcado pela participação e proximidade das populações, pela natureza democrática da sua gestão, pela prioridade ao serviço público, pela defesa dos interesses coletivos e pela intransigência na defesa do direito à saúde, à educação, à cultura,
à mobilidade e os transportes e, naturalmente, pela valorização dos trabalhadores, do município e todos os outros. Um projeto inseparável do que o poder local democrático representa e transporta, assente nos valores democráticos que Abril lhe deu. Esse poder local democrático de Abril, que PS, com a ativa complicidade de PSD e CDS, procuram diminuir. Procuram hoje, e em nome de uma suposta proximidade, impor uma descentralização de competências, que não é mais do que a responsabilização do poder local às respostas necessárias. Uma descentralização marcada pelo subfinanciamento, transferindo para as autarquias elevados custos e encargos com a sua execução. Um processo que se constitui também por um ataque a direitos essenciais e de natureza universal em áreas que são funções sociais do Estado. Ao mesmo tempo, continuam a negar o processo de regionalização do país e negam às populações a reposição das freguesias extintas, contrariando uma vontade popular diversas vezes e das mais variadas formas manifestada. Ainda aqui há dias revisitava um conjunto de fotografias e lá vi uma fotografia de um pano do Conselho de Oeiras a exigir a reposição das freguesias. Lá estava a população a defendê-lo. Estimados amigos, caros camaradas, as componentes que contribuem para a construção de um bom resultado eleitoral são, como sabemos, diversas. O contexto político, nacional e local, as candidaturas em presença, o trabalho realizado pela CDU, a informação e valorização que dele fizemos junto da população. Mas a componente de rua, que já aqui foi colocado, precisamos ter a força para a concretizar, de contacto direto com os trabalhadores e as populações, com tudo o que comporta transformação, de conhecimento da realidade, esclarecendo, ouvindo, aprendendo, dá à campanha um caráter de massas e tem uma importância essencial e mesmo determinante na construção desse resultado eleitoral. O trabalho a realizar para as eleições autárquicas trata, como sabemos, essencialmente as questões locais. Mas, como sempre, será também um momento muito importante para ganhar para a luta mais geral pela transformação da sociedade, milhares de outros democratas e patriotas sem partido. A campanha de massas, o esclarecimento sobre a alternativa que propomos, dará uma contribuição para esse objetivo. É fundamental que avancemos já, porque é agora que temos de avançar. Intensificar o trabalho na rua, para a conversa direta, cara a cara com a população, ouvir e não deixar ninguém sem resposta, mesmo que tenhamos que dar essa resposta nos dias a seguir. É muito importante intensificar, alargar dinâmicas de luta em torno das aspirações e problemas sentidos pela população. É preciso, e desde já, prestar contas à população da nossa atividade, dar a conhecer o nosso trabalho, dar a conhecer as nossas propostas apresentadas nos órgãos autárquicos e o resultado das votações verificadas, as denúncias feitas, as lutas organizadas e dinamizadas e as vitórias conseguidas. Demonstrar e de forma clara que conhecemos os problemas, temos as melhores soluções, queremos concretizá-las e que a CDU fará melhor. Estimados amigos, caros camaradas, num tempo em que, em consequência da política de direita, a que se soma a situação epidémica, se avolumam problemas de dimensão económica e social, é ainda mais fundamental e determinante a presença e intervenção da CDU. Presença e intervenção que garantam a afirmação dos direitos, que denunciem aproveitamentos que, em nome da epidemia, se vão multiplicando. Uma presença e intervenção para a afirmação das propostas que respondam e que, em parte, já responderam aos problemas do desemprego, da falta de apoios sociais, à perda de retribuição por parte de milhares de trabalhadores, avançando com a proposta como o PCP tem feito, de medidas extraordinárias que solucionem estes e outros problemas, ainda que inexplicavelmente o governo do PS não só ignora como contesta. É necessário que se concretizem as propostas do PCP e que fazem parte do Orçamento do Estado de 2021. Por muito que procurem empurrar as soluções aos problemas do país para o Orçamento de Estado de 2022 ou para a tal bazuca dos milhões, não desistiremos. As respostas e as condições para a sua concretização existem, é preciso que o governo do PS as concretize. O país precisa de avançar, precisa de superar os problemas acumulados em resultado de décadas de política direita e que hoje se encontram agravados. Precisa de dar resposta a problemas mais imediatos. Portugal precisa de recuperar urgentemente os níveis de produção e condições de vida,
e inverter uma situação que está já marcada pela recessão económica, e isso exige acelerar a vacinação, superando carências de profissionais e de vacinas, precisa de um real investimento no Serviço Nacional de Saúde. Tal como exige acelerar a concretização das medidas que dão resposta a problemas prementes com que o país se confronta. Com a intervenção do PCP, garantiram-se respostas fundamentais que permitiram, nesta fase tão complexa, aliviar o peso da ofensiva que se abate sobre quem trabalha ou trabalhou. 1.900.000 pensionistas com aumento de pensões. Cerca de 300.000 trabalhadores em layoff a receberem os seus salários a 100%. 230.000 pessoas abrangidas pelos apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios gerentes, pessoas sem proteção social e abrangidas para prorrogação automática das prestações de desemprego. Cerca de 19.000 crianças abrangidas pela gratuitidade das creches. Cerca de 300 médicos de saúde pública a receberem o suplemento remuneratório pelo exercício de funções de risco. Nestes quase 6 meses da aplicação do orçamento, é inegável o impacto positivo na vida de milhões de portugueses destas medidas resultantes da proposta e iniciativa do PCP. Num tempo em que se fala tanto em investimentos de milhões, é preciso permitir e disponibilizar mais verbas para as respostas sociais, para a dinamização da economia nacional e do mercado interno, para a capacitação dos serviços públicos em pessoal e meios, para a valorização dos salários e do salário mínimo nacional, para a defesa da produção nacional. Vamos fazer da batalha autárquica mais um momento de esclarecimento sobre o que queremos e o país precisa. Continuemos o trabalho pelo interesse público, pela defesa dos interesses e aspirações das populações, com a honestidade de servir o bem comum, garantindo a competência que nos é reconhecida, por um futuro de confiança. Viva a CDU!